Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a esta nossa casa de acolhimento e de oração. Na semana passada, depois da palestra, eu conversando com uma mãe aqui, duas pessoas, e tanto a mãe quanto a outra me falaram da dor da perda, né? Da dor que nós sentimos quando perdemos alguém, algum ente querido. Em particular, as mães, os pais, né? Porque nós, dentro da nossa razão equivocada ainda, achamos que é antinatural uma mãe enterrar um filho, o corpo de um filho, né? Nós achamos isso antinatural, e isso se soma ao sofrimento que é natural. E aí, muitas vezes, transformam-se esse ato, esse fato, transforma-se em dores intermináveis. E eu conversei com essas pessoas e disse que era um tema que eu já estava com vontade de trazer aqui para nós refletirmos, porque é um tema que nós encontramos ali no atendimento fraterno. Mas nós não estamos aqui com a intenção, esse tema não é a intenção, né, de mexer em feridas. A intenção é nós compreendermos melhor estas cicatrizes. Percebe a diferença? José Carlos de Luca, num dos textos de um dos livros seus, ele diz o seguinte: que um homem feliz, e um homem é um ser humano feliz, não é o gênero, é aquele que tem cicatrizes, não feridas expostas. Isso quer dizer que o sofrimento faz parte da nossa vida, que nós vamos ter muitas feridas, mas que temos que fazê-las ou deixá-las cicatrizar. E este homem feliz é à medida que nós entendemos o significado desses machucados, dessas cicatrizes. E quando nós chegarmos mais na frente e olharmos o nosso currículo e olharmos as nossas cicatrizes, nós perceberemos o quanto nós evoluímos. É por isso que nós não podemos ficar presos às nossas culpas, aos nossos equívocos, porque eles nos trouxeram ferimentos, seguramente nos machucaram. A culpa, particularmente, machuca com uma dor profunda, não tanto quanto a dor da perda de um filho, mas muitas vezes a dor da perda de um filho, além da dor da perda, ainda traz a culpa, a dor da culpa, porque nos sentimos responsáveis pelaquela perda. Então, se nós não deixarmos as feridas cicatrizarem, se nós começarmos a visitá-las, ou seja, como se estivessem mexendo nelas, elas não vão cicatrizar nunca. E a finalidade é que elas cicatrizem, porque seguramente nós teremos outras feridas, porque isso faz parte da evolução. Por isso que eu brinco muito com uma frase: para quê? Por que que nós temos que ficar repetindo os mesmos equívocos, os mesmos erros, se nós temos tantos erros novos ainda para cometer, tantos equívocos novos, né? Então, o tema da palestra de hoje chama-se Claramente Vivos.
E a intenção da reflexão deste tema não é só para as mães, é para todos aqueles que perderam um ente querido, como eu, há 4 anos atrás, há 3 anos e meio atrás, me despedi da minha mãezinha. Então, o texto, a reflexão, é para nós entendermos essa dor da partida. É evidente que a dor de um pai, de uma mãe, e por isso vai ter, e é o que geralmente, na maioria das vezes, o que traz um irmão, uma irmã a uma casa espírita é a dor da perda de um filho. Porque a dor da perda de um ente querido, mas quando esse ente, por exemplo, no caso da minha mãe, desencarnou com 93 anos, né? Já um pouco debilitada de algumas funções, a gente até, mesmo os irmãos que não tinham ainda, não têm muita familiaridade com a doutrina espírita, mesmo sentindo, né, e não tendo o conforto da doutrina, do esclarecimento da doutrina, você sente menos, né? Quem de nós não ouviu a frase, poxa, fulano descansou? Às vezes é isso mesmo. Mas a dor de uma mãe e de um pai que entrega seu filho para Deus, é uma dor que tem que ser respeitada. Mas esta dor não pode ser transformada em patologia, em doença, em dor infinita. E é nisso que nós vamos refletir hoje. E para começar, eu vou ousar. Se eu soubesse cantar mais ou menos, eu até iria cantarolar para vocês esse poema, porque ele transformou-se numa música muito bonita. Mas eu vou apenas ler o poema e eu tenho certeza que vocês vão, a maioria eu espero, lembrar. Chama-se Encontros e Despedidas, de Fernando Brant e Milton Nascimento. E diz: mande notícias do mundo de lá, diz quem fica, me dê um abraço, venha me apertar, estou chegando. Todos os dias é um vai e vem, a vida se repete na estação. Tem gente que chega para ficar, tem gente que vai para nunca mais, tem gente que vem e quer voltar, tem gente que vai e quer ficar, tem gente que veio só olhar, tem gente a sorrir e gente a chorar, e assim chegar e partir. São só 2 lados da mesma viagem. O trem que chega é o mesmo trem da partida. A hora do encontro é também a hora da despedida. A plataforma dessa estação é a vida deste meu lugar, é a vida deste nosso lugar. E eu complementaria: a plataforma dessa estação é a vida neste nosso planeta, é a nossa experiência encarnatória. Também vamos lembrar de uma passagem de Emmanuel no livro Paz e Libertação, psicografado por Francisco Cândido Xavier, onde ele diz: não se esqueça que além da morte continua vivendo e lutando o espírito amado que partiu. Tuas lágrimas são gotas de fel em sua taça de esperança. Tuas aflições são espinhos a se lhe implantarem no coração. Aqui começa a nossa reflexão.
Sentir dor é natural. Sentir saudade é natural. De vez em quando, eu, que me despedi da minha mãezinha já com 93 anos, ainda acordo com lágrimas nos olhos e me emociono ao falar dela. E quando isso me ocorre, eu imediatamente oro por ela e peço a Deus que ela esteja acolhida, que ela esteja bem atendida, bem cuidada, e mando um recado para ela. Um dia, quando Deus permitir, nós estaremos juntos novamente. E nós precisamos entender que a dor, como diz no poema da partida, é provisória, é natural, mas é provisória. Agora, o mais importante é lembrar o que Emmanuel nos diz aqui. Tuas lágrimas são gotas de fel na sua taça de esperança, na taça de esperança de quem partiu. Imagina a tristeza de um filho no mundo espiritual, vendo um pai e uma mãe perder a noção da vida, viver aos plantos, sem interesse. O sentimento de culpa deste filho vai ser muito grande, porque ele vai se sentir responsável por aquele sofrimento. Por isso o título dessa palestra, claramente vivos, nós não morremos, nós somos seres imortais. E quando nós desencarnamos, nós estaremos muito mais vivos ainda do que encarnados. Por quê? Porque nossos sentidos se expandem, mesmo no nosso nível evolutivo. Mas nossos sentidos, que são limitados pelo corpo físico, eles se expandem, porque nós seremos só o perispírito e o espírito, e o perispírito, ele tem a capacidade muito mais expansiva do que ele não está, porque por ele não estar mais preso ao corpo físico. Então Emmanuel também diz: tuas lágrimas são gotas de fel na sua taça de esperança, sua, da pessoa que partiu, do espírito amado que partiu. Tuas aflições são espinhos a lhe se implantarem no coração. A morte, meus irmãos, é apenas uma passagem para a vida no mais além. A morte não é o fim, é apenas um portal que leva o espírito para outras dimensões do universo. Nos ensina José Carlos de Luca neste texto do seu livro Pensamentos que Ajudam. Impossível que a pessoa que você tanto ama, que você tanto amou nesta vida, esteja morta. É impossível. Por que é impossível? Porque Deus não permitiria isso. Deus, que é infinitamente bondade, que é o amor infinito, que é o nosso Pai. Qual é o pai biológico, limitado como nós, quer ver um filho sofrer? Faria isso por um filho seu? Se nós que somos limitados, não somos capazes de trazer uma infelicidade tão grande para o nosso filho, tirar alguém que ele ama profundamente, imagina Deus. A nossa pessoa querida, o nosso filho, a nossa filha, o nosso irmão, nossos pais,
qualquer ente querido que já tenha desencarnado, continua vivo, mais vivo do que nunca. Só que ele apenas habita o mundo dos espíritos, de onde nós viemos e para onde nós regressaremos e nos reencontraremos. Porque os espíritos são afins. Os nossos entes queridos, aquelas pessoas que já vieram, que nós já viemos no berço familiar, os amigos e mesmo aquele que nós conquistamos, são conquistas de amor, conquistas pelo amor, e isso Deus não desfaz, porque senão não seria Deus, não seria o Pai misericordioso que Ele é. Deus que é amor e que nos criou por amor e para o amor, não teria o capricho de pedir que as pessoas se amassem para depois separá-las. Imagine, Jesus nos trouxe a palavra de Deus. Qual é o principal mandamento quando perguntaram a Jesus? Amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu espírito e com todo o seu coração. E aí ele disse, e tem o segundo, que é igualmente importante como o primeiro: amai ao próximo como a ti mesmo. Aí estão todas as leis e todos os profetas. Então Jesus veio nos trazer a palavra de Deus, a lei divina, e a lei do amor é a essência do ensinamento do Cristo. Então José Carlos de Luca nos diz aqui, Deus que é amor e que nos criou por amor e para o amor, não teria o capricho de pedir que as pessoas se amassem para depois, sarcasticamente, fazê-las desaparecer para sempre, para o nada, como se nunca tivessem existido. É só nós raciocinarmos. E é isso que a doutrina espírita, que prega uma fé raciocinada, nos convida a fazer, a refletir. E o autor diz, eu não creio neste Deus desumano e cruel. Quem de nós que crê nisso? Embora muitas vezes culpamos a Deus. Nós não podemos nos esquecer, meus irmãos, que Deus, que nos ensinou a amar de forma tão grandiosa, que esse amor se tornasse eterno, que superasse as barreiras do tempo, lugar, forma e durasse para o infinito. Um Deus que nos ensinou a amar com esta, e está nos ensinando, com esta magnitude, não faria isso, e não faz. É que a nossa capacidade, as nossas limitações, e muitas vezes, por mais duro que isto possa parecer, o nosso egoísmo, de não querer abrir mão da presença daquela pessoa, sem perceber que talvez a missão daquela pessoa já esteja encerrada. É por aí que nós começamos a entender os desígnios. Todos nós temos um projeto reencarnatório e participamos dele. Então, muitas vezes, se não for pela luz da doutrina espírita que nós conhecemos, fica difícil nós entendermos como uma criança com tenra idade pode desencarnar.
deixando em pedaços os corações, principalmente dos pais e de todos os familiares. E muitas vezes, sem raciocinarmos, perguntamos: como Deus pôde fazer isso comigo? Isto é por causa da nossa visão limitada, muitas vezes influenciadas pelo materialismo, por doutrinas que nós herdamos do nada, doutrinas materialistas que acha que fechou os olhos e acabou, doutrinas que levam as pessoas muito além do respeito a um velório, a um sepultamento digno, muito além disso, a ficar venerando túmulos onde não existe mais nada, sequer os ossos às vezes. Quando poderia aproveitar este tempo, sem críticas nenhuma, mas, por exemplo, se todos, no dia de finados, principalmente aquelas pessoas, sem querer melindrar sentimentos de ninguém, nós temos que respeitar, mas à luz da doutrina, se as pessoas, ao invés de construírem mausoléus, monumentos, pegasse aquele dinheiro, que muitas vezes é uma soma considerável, para você construir um mausoléu de granito, pegasse aquele dinheiro e revertesse para pessoas carentes, o morto ficaria muito mais feliz. Aquele ser que desencarnou, está de lá de cima, meu Deus do céu, esta pessoa que eu amo tanto ainda não se percebeu que eu não morri, e que se ela pegasse esse dinheiro, que gasta em flores, às vezes caminhões de flores, que gasta em criando monumentos, se ela direcionasse esse recurso para tantas crianças carentes, que estão morrendo de fome, eu me sentiria, em minha memória, porque você pode fazer isso em memória do seu ente que partiu, nós temos relatos disso. Então, os pais, as mães, principalmente, que são as mais sofrem, nós temos relatos de filhos que mandaram carta para Chico Xavier, pedindo às mães: mãe, eu estou vivo, mas eu queria lhe pedir um favor, saia dessa tristeza e pegue esse tempo que você perde só lembrando de mim, com o meu quarto fechado, com as minhas coisas lá, doe isso e vá dedicar o seu tempo a uma obra de caridade em minha homenagem. Eu me sentirei muito mais feliz, a senhora estará me honrando muito mais com esse gesto. E nós vamos ler um trecho de um depoimento aqui nessa nossa reflexão. Por isso, meus irmãos, continua De Luca, além da morte física, nossos amores continuam vivos, habitando uma das infinitas moradas existentes na casa do nosso Pai, como nos assegurou Jesus. A casa de meu Pai tem muitas moradas. Nossos amores, nossos entes, nossos filhos, nossos irmãos, eles nos sentem, porque os laços de afeto que construímos não se rompem com a morte do corpo, porque foram laços construídos com amor. O amor é mais forte do que a morte. Não os tratemos como mortos. Isso é uma das
importantes observações que nós temos que fazer. Não os tratemos como mortos, como se não participassem mais da nossa vida, porque eles participam. Os nossos entes queridos que desencarnaram continuam participando da nossa vida ativamente. Se aqueles que ainda não têm permissão para estar junto de nós, ao nosso lado, quando estamos dormindo, ou quando estamos fazendo qualquer atividade, porque isso depende de permissões, eles estão intercedendo por nós. E imagina uma intercessão de um filho ou de uma mãe, pode ser o inverso, que tenha desencarnado, né? Junto aos espíritos iluminados e evidentemente a Deus, através dos seus intermediários, pedindo por um filho, ou um filho pedindo por uma mãe, ou um irmão pedindo por uma irmã. Então é dessa maneira que eles continuam nos protegendo e nos ajudando. Muitas vezes nós somos convidados, quando eles não têm ainda permissão ou condições de descer ao nosso plano, nós somos convidados. Tudo isso por merecimento. Merecimento não tem nada a ver com você merece menos do que o outro. Em você se preparar através da oração, né? E as mães e os pais são trazidos, segundo eles, em desdobramento, quando estão dormindo, ao encontro dos seus filhos, ao encontro dos seus pais. E é claro que nós não lembramos disso, porque imagina a confusão que ia ser se nós lembrássemos disso. Mas no fundo acalma o nosso coração. Eles nos percebem, nos acompanham, torcem pelo nosso sucesso, oram por nós e precisam também do nosso ânimo, do nosso riso, das nossas conversas. Sim, porque podemos continuar conversando com eles. Não no meio da rua, evidentemente, que vão achar que a gente está maluco, né? Mas em casa, na hora da oração, você pode conversar com seu pai, com a sua mãe, na hora da oração, principalmente com seu filho. E precisam excepcionalmente, essencialmente, das nossas preces. José Carlos de Luca nos diz: podemos chorar de saudade, eles vão se emocionar, mas não choremos por desespero, porque eles vão sofrer. Podemos até nos entristecer por não os vermos ao nosso lado, eles entenderão, mas não façamos da nossa vida uma tristeza contínua, eles ficarão mais tristes ainda. Mesmo com a saudade e o leve aperto no coração, prossigamos a nossa vida, cumprindo as nossas tarefas e obrigações, pois o mais leve sinal de que perdemos o rumo da nossa existência pela falta que eles nos fazem, representará para eles um fardo a mais de angústia e de sofrimento. Então, é aquilo que nós já havíamos falado antes. Muitas vezes, em nosso sofrimento aqui, esquecemos do sofrimento das pessoas por quem nós estamos sofrendo. Esquecemos que nós estamos causando a eles mais sofrimentos. Mas é claro que isso é por nossa ignorância. E aí é que a doutrina espírita, a doutrina consoladora e reveladora, vem nos ensinar que nós
não morremos. Se nós os amamos de fato, não temos o direito de afligi-los e perturbá-los na vida que também segue para eles, porque, em síntese, a morte é a grande mensageira da renovação para todos nós. E se perceberem também que o tempo que teríamos ao lado deles, o tempo que nós teríamos ao lado deles, principalmente para aqueles que perderam seus filhos, foi transformado em dedicação aos que mais sofrem, que é o caso do exemplo que eu dei em relação, você tem que ter o respeito, ao sepultamento, ao corpo, mas você não tem que viver em função de um sepulcro que não tem mais ninguém ali. Então, José Carlos de Luca nos lembra exatamente isso. Se os nossos entes queridos percebem que o tempo que teríamos ao lado deles, porque foi interrompido a convivência, fosse transformado em dedicação aos que mais sofrem, uma ponte de luz se estabelecerá entre nós e eles, pois sentirão que o amor que nos uniu um dia, hoje está alimentando outros corações. E eu vou aproveitar este momento para falar principalmente, as mães, porque é a dor maior, mas esta reflexão não tem nada a ver só com as mães, Muitas vezes a gente perde um ente querido, ou perdemos os nossos pais, e ficamos nesse sofrimento. Nós ali no atendimento fraterno, recomendamos, além desses livros todos que nós adotamos como reflexão, outros livros mais temáticos. E um dos livros que nós recomendamos leitura, principalmente, mais uma vez, para quem perdeu um filho, é este livro aqui, Vencendo a Dor da Morte, de Célia Diniz. Se já é difícil perder um filho, que dirá perder dois, como ela perdeu. E eu conheço, e por sinal, esse final de semana, estive com ela, conheço uma mãe que perdeu 4 filhos. E tudo de mortes trágicas. E você vê a serenidade desta mãe. Então, chega a ser vergonhoso para a gente, às vezes, ver uma coisa dessa. Então, José Carlos de Luca complementa aquela informação que nós já havíamos dado, de que muitos jovens que desencarnam somente encontram a paz no mundo espiritual quando eles veem os pais destinando o tempo que teriam ao lado deles no auxílio a jovens ou crianças aqui na Terra, que se encontram em situação de carência, de abandono. Então imagina a alegria, que esse filho, que continua mais vivo do que nunca, percebe a atitude dos pais fazendo daquele tempo que teria com eles uma utilidade para auxiliar. Nós temos vários casais aqui nesta casa espírita, na comunhão, que perderam seus filhos e se dedicam ao trabalho voluntário, a acolher. Imagina como esses filhos estão se sentindo honrados. Tem uma frase neste livro, Vencendo a Dor da Morte, de Célia Diniz, que me tocou, quando ela diz: nossas preces não impedem o curso do nosso rio de lágrimas.
mas aliviam, e muito, nosso sofrimento. Quando José Carlos de Luca, diz da alegria que os filhos sentem quando vê os pais utilizando do seu tempo, daquele tempo que teria em convívio com eles, se eles estivessem aqui encarnados, quando eles veem os pais dedicar esse tempo a pessoas que precisam, crianças, quando a saudade se veste de caridade, o amor cura a angústia da separação, seja para nós que ficamos, seja para aqueles que partiram. O grão tem que morrer para germinar e dar novos frutos. Eis o ciclo da vida, meus irmãos. O grão que morre e se transforma em pão para saciar a fome de muitos. Nós somos imortais. Esta é a premissa básica que nós temos que entender. É fundamental para o nosso desenvolvimento espiritual e para a remediação, a diminuição do nosso sofrimento, que muitos sofrimentos, na sua origem, está a falta da crença nesta nossa imortalidade. Porque a partir do momento em que nós sabemos da nossa capacidade de imortal, os nossos problemas, sejam que tamanho forem, já de imediato ficam menores. Agora, o entendimento desta imortalidade, da importância desta imortalidade, pressupõe que a gente vai se desligar um pouco desses valores materiais, que muitas vezes nos prende, nos tira o sentido da vida. Então, não basta nós entender, bom, eu sou imortal, mas eu tenho que aproveitar tudo aqui na minha vida, colocar os seus valores nas coisas materiais. Isso não é crer na imortalidade da alma. Como você pode crer na sua imortalidade, entender a concepção do seu planejamento, qual é a sua missão aqui, e você achar que tudo tem que ser resolvido nesta vida? Hermance Dufour nos conta que no período que ela foi elaborar o livro Jesus, Inspiração das Relações Luminosas, que nós já utilizamos ele aqui para reflexão, ela procurou a Dona Maria Modesto Cravo, é uma dedicada servidora que trabalha no mundo espiritual, no Hospital da Esperança. O Hospital da Esperança é um hospital que tem no mundo espiritual, que recebe as pessoas que acabaram de desencarnar, muitas vezes perturbadas, Hospital esse fundado por Eurípides Barçanufo, que é o homenageado desta sala aqui, do qual trabalha também Dr. Bezerra de Menezes. Então ela solicitou a Dona Maria Modesto Cravo um texto da sua autoria, destinado às mães que enfrentaram dura experiência da partida dos seus filhos pela desencarnação. E ela, com o carinho de uma mãe, encheu os olhos de água diante do nosso pedido, conta aqui Hermance. Entregou-nos um texto falando da sua experiência em multiplicar o consolo e a luz do amor entre as almas do planos diferentes da nossa vida. É um texto belíssimo e oportuno. E diz Dona Maria Modesta, e ela se encaixa, evidentemente, perfeitamente dentro da nossa proposta de ampliar aqui a nossa percepção, a nossa visão de que a convivência entre as almas que se amam
nunca se extingue. Diz Dona Maria Modesto: eu reconheço a dor que machuca o coração de uma mãe que teve de devolver seu filho a Deus, e venho trazer uma notícia de esperança e amor àquelas que foram chamadas a entregar seus filhos aos braços da morte. Nenhum dos seus filhos, mesmo os que aqui chegaram pelos caminhos da imprudência e do abuso, deixam de ser amparados e socorridos. Vejam, muitas vezes, aí eu faço uma parte, porque isso é tema de atendimento fraterno ali fora. Muitas vezes, quando o filho partiu por uma imprudência, bateu com o carro, estava dirigindo, coisas de jovens, dirigindo em alta velocidade, ou às vezes por uma fatalidade, ou se envolveu com coisas ilícitas, enfim. Diz ela: os que aqui chegaram pelos caminhos da imprudência e do abuso, mesmo esses, não deixam de ser amparados e socorridos, mamães. Continua Dona Maria Modesta: não existe orfandade no mundo espiritual. Que maravilha! E ela diz textualmente: até aqueles que infelizmente sucumbiram aos domínios da maldade e da desorientação, encontram almas que estendem mãos e carinhos, alívio e amparo. Todos eles são adotados pelo amor das famílias espirituais, que sempre velam pelos seus entes amados que aqui chegam. Todos são adotados pelas famílias espirituais, que zelam pelos seus entes amados, quando nós lá chegamos. Isso não vale só para o jovem, vale para todos nós, para os nossos irmãos, para os nossos pais, porque todos nós fazemos parte de uma família espiritual. É muito natural, e nós temos vários relatos disso, de pessoas que estão próximas ao desencarne, nos hospitais, nos leitos, começarem a ver pessoas de suas famílias que já desencarnaram ali ao seu lado, e estão vendo mesmo, porque elas começam a se desligar dos fios, que ainda mantém vivo, e também começa a se desligar das limitações que são nos impostos quando nós estamos aqui encarnados. Então começa a ver, e até para consolo, a espiritualidade permite que ela veja. Então é muito natural o marido ver uma mulher que já desencarnou primeiro do que ele, para ela não se sentir muito confusa naquele momento. Então, o que Dona Maria Modesta diz é que esses filhos são adotados pela essa família espiritual que o aguarda. Nas frentes do serviço junto ao Hospital da Esperança, nos dias em que antecede o Dia das Mães, olha que interessante, mamães, nos dias que antecedem aos Dias das Mães, na frente do hospital, os filhos fazem homenagem às mães que ficaram no mundo físico. Aqueles que ainda não puderam visitar suas mãezinhas, escrevem cartas de saudade, e elas são lidas em público, comentadas pelos mensageiros do bem, que trabalham para que a aliança entre os corações que se amam jamais se desfaça e possa ser alimentada pela gratidão e pela alegria. E ela diz mais: quando seus filhos não podem ainda visitá-las, ou seja, quando ainda não tem
capacidade, porque precisa de um tempo, para vir visitar a sua mãe no plano físico, né? E muitos já podem, muitos são permitidos. Quando seus filhos não podem ainda visitá-las, e ela está se dirigindo às mães, vocês são trazidas até eles, desdobradas espiritualmente pelo sono, para que a saudade possa ser amenizada em encontros de afeto e de ternura. Nesta ocasião, vocês, mães, leem juntos as cartas ricas de afetividade e calor humano, escrita por eles. Imagina que cena fantástica. Que cena linda, cena de amor. É exaltação do amor. E ela continua: eles são orientados para escreverem sobre o amor e os sentimentos nobres em relação às suas mães. São páginas repletas de palavras enternecedoras que fortalecem a vontade de viver, lhes servem de terapia de consolo e de motivação para a continuidade da caminhada na vida imortal. Eu sei que muitas mães adorariam receber uma carta dessas com notícias dos seus filhos, pelas quais pudessem ter o alívio de saber que eles continuam bem e amparados. Entretanto, por que não fazer o contrário? E aí vem um desafio da Dona Maria Modesta. As mães que perderam seus filhos gostariam, evidentemente, sem dúvida, de receber uma carta dos seus filhos, como poucas entre muitas tiveram essa satisfação através do médium Chico Xavier. Porque o telefone, como dizia o Chico, só toca de lá para cá, né? Não adianta você querer, o telefone só toca de lá para cá. Então poucas entre muitas tiveram esta graça. Mas aí Dona Maria Modesta pergunta: por que não fazer o contrário? Eles também adorariam ler suas palavras e ter notícias que lhes adicionasse ainda mais coragem e vontade de viver. Olha a nossa responsabilidade das mães e também de nós que ficamos, porque isso aqui não se dirige só às mães, desde o início eu estou falando, isso se aplica a qualquer separação de um ente querido. Por que eu não posso escrever uma carta para minha mãezinha? Depois desse texto, quando estava preparando, eu pensei seriamente nisso. E ela ensina como fazer. Eles também sentem saudades, eles não deixaram de amá-las. Para aquelas mães, aí é uma observação interessante, e aqui eu dou mais ênfase, para aquelas mães ou pessoas que perderam seus entes queridos, irmão, irmã, filhos, para aqueles que se sentem prontas a tal iniciativa, vou orientar como devo proceder, porque tem gente que não está preparado ainda, está emocionalmente muito abalado, e não vai conseguir, Então, temos que respeitar o tempo de cada um. Então, para aqueles que se sentem prontos para tal iniciativa, Dona Maria Modesta Cravo nos ensina: escrevam um pequeno texto falando aos seus filhos, falando aos seus pais, aos seus irmãos, aos seus entes queridos que já partiram, como se sentem e como se preocupam com eles. Mas adicione ao seu carinho e saudade um presente de amor a eles, falando também que aceitam a distância como um convite
um convite da vida para que os seus destinos se enriqueçam. A carta aos seus entes queridos, a exemplo do que acontece com as que eles escrevem por aqui, no mundo espiritual, terá uma ação terapêutica. Pegue a sua cartinha, e aí ela estava dando um exemplo do Dia das Mães, mas isso pode ser todo dia, tá? Pegue a sua cartinha na noite anterior ao Dia das Mães, ou numa noite anterior, qualquer, ao dia do aniversário, né? É um dia bom, quando a gente lembra do aniversário, né? Da pessoa que partiu. Pegue sua cartinha e coloque aberta ao lado de uma foto do seu ente querido, do seu filho, do seu irmão, do seu pai, da sua mãe. Isso não é nenhum ritual. Pense em Maria de Nazaré, a mãe bendita de todos nós, e faça uma oração, agradecendo pela oportunidade de poder acreditar na vida além da morte. Ore e faça mentalmente um gesto no qual você está entregando a Ele, mentalmente, como você estivesse entregando a carta ao seu filho, ao seu irmão, ao seu pai, e vá repousar, e vá dormir. Nada de acender vela, não é nenhum ritual. Sua carta será entregue e sua dor da partida será amenizada. Comemore o Dia das Mães ou o dia do aniversário da pessoa aqui com este presente, guardando a certeza de que a vida continua e de que a morte nunca separa e nem é capaz de retirar a alegria de viver entre aqueles que estão eternamente ligados pelos vínculos do amor. E ela termina dizendo: eu, Maria Modesto Cravo, como mãe e amante do bem, vou ouvir suas preces e encaminhar aos seus filhinhos o seu tributo de louvor, da luz e da esperança que devem reinar entre todos nós. Que Jesus vos inspire e acolha. E Irmã-se, depois da mensagem desse texto de Dona Maria Modesta, diz uma frase terapêutica interessante. Essas frases terapêuticas é bom que a gente guarde, né? E repita, como se fosse um mantra, para nos fortalecermos. A morte separa as almas pelo olhar, mas não interrompe o amor e a conexão que as une pelo coração. E para finalizar, meus irmãos, tem um pequeno trecho, e o título desse texto, que está no Livro da Esperança de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, o título 13, Na Hora da Tristeza. Emmanuel começa citando uma passagem curta do Evangelho, quando Jesus diz, o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 14, onde Jesus diz: vós sois a luz do mundo. Então Emmanuel só cita essa pequena passagem, não só para nos lembrar que nós somos a luz do mundo, como para nos mostrar que por sermos a luz do mundo, nós devemos brilhar, principalmente no auxílio ao nosso próximo. E ele diz: se deixastes entes queridos ante a cinza do túmulo, convence-te de que todos eles continuam redivivos no plano espiritual, dependendo quase sempre de tua conformação para que se refaçam
e que prossigam servindo, a esperar pelo tempo que te proporcionará mais além o intraduzível consolo do reencontro. Se o fardo das próprias aflições te parece excessivamente pesado, reflete nos irmãos que desfalecem na retaguarda, para quem uma simples frase reconfortante de tua boca é comparável a um facho estelar, nas trevas em que jornadeiam, e prossegue servindo a esperar pelo tempo que no instante oportuno a cada problema descortinará a solução. Lembra-te de que pode ser ainda hoje o raciocínio para os que se dementaram na invigilância, o apoio dos que tropeçam nas sombras, o socorro aos peregrinos da estrada que a penúria recolhe nas pedreiras do sofrimento, o amparo dos que choram em desespero e a voz que se levanta para a defesa dos injustiçados e dos desvalidos. Não te detenhas para relacionar dissabores. E ele conclui: segue adiante, e se as lágrimas te encharcam a ponto de sentirem a noite dentro dos olhos, entrega as próprias mãos nas mãos de Jesus e prossegue servindo, na certeza de que a vida faz ressurgir o pão da terra lavrada e de que o sol de Deus amanhã nos trará um novo dia. Que Deus abençoe a todos vocês e que Jesus vos acompanhe ao regresso aos vossos lares. E que as mães aqui presentes, que porventura tenham entregue seus filhos nas mãos de Deus, ou algum ente querido, tenham através desta reflexão um pouco mais de conforto, de consolo e na certeza que todos estamos vivos e todos estamos juntos. Deus abençoe a todos.